Oi, bem-vinda. Bem-vindos, bem-vindos. Só esperando o Nivaldo se conectar. E aí a gente já começa. Bem-vindos, olá. Que bom que vocês estão aqui. Hoje vai ser um assunto bem gostoso. O Nivaldo é uma pessoa muito querida, muito acessível. Sim, com uma visão de vida muito gostosa e muitos anos de experiência. Então, assim, é um tipo de pessoa que motiva muito quem tá começando, sabe? Vamos ver se ele entra. Oi, Nivaldo. Bem-vindo, Nivaldo. Câmerazinha da direita aqui embaixo. Isso, muito bem. Vamos lá. Opa, desconectou meu carregador, só um pouquinho. Deixa eu garantir aqui, porque... Oi, Nivaldo, tudo bem, meu querido? Oi, tia, tudo bom? Ai, que bom ter você aqui de novo, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Ai, que Deixa eu ver aqui. gostoso. Tava ansiosa pra gente repetir. A gente fez uma live quando foi? Demorou um pouco, Foi em... demorou um pouquinho, mas conseguimos. Acho que foi em abril, né, que a gente fez a nossa primeira live. Antes, não foi? E a gente Não ia lembro. falar... Era pra gente ter falado de um galpão e a gente terminou falando sobre a vida de bambuzeiro, né? Faz parte. Eu não lembro nem que eu almocei ontem. Pô. A gente conversou muito. Era pra gente ter conversado sobre o barracão, o galpão que você construiu. E a gente Sim, sim. terminou, foi conversando sobre vida de bambuzeiro. A Eu gente, acho você vê que até o que vem, o que teoricamente às vezes não é tão bom, a gente consegue reverter para algo positivo, né? O com nosso, certeza. o nosso encontro surgiu de um acontecimento não muito positivo para os dois e terminou sendo muito bom. Se não fosse aquilo, não teria acontecido, né? É, também. Tem sempre um lado bom da parte ruim, né? Tem. Como disse, né? Tem malas que vão para Belém. É, né? Givaldo, você já conhece o meu formato de live, você sabe como é que eu faço, né? Então, Sim, sim. depois aqui eu já vou colocar no YouTube, então eu deixo uma. Vou me apresentar aqui brevemente para quem não Tá. me conhece ainda, tá? Me chamo Kelly Michels, eu sou arquiteta, especialista em estruturas em bambu. Estou aqui na Bambu Arquitetura, trabalhando assim fervorosamente para difundir o conhecimento sobre o bambu. E tenho feito desde janeiro, então, lives semanais nesse intuito de trazer pessoas de alto calibre, de alto conhecimento, para compartilhar o conhecimento, compartilhar a experiência de uma maneira mais bem gostosa, uma maneira assim bem espontânea. E hoje o nosso convidado é Nivaldo. Nivaldo, por favor, se apresenta, porque eu não quero cometer nenhum tipo de erro e querer explicar algo inexplicável, por favor. Cara, bambuzeiro não comete erro, né? Aí sim, né? Olha como é, tinha controvérsias. E bastante, né, com certeza. Tá, então vamos lá. Meu nome é Nivaldo Feliciano, trabalho com bambu já faz 20 anos, 21 já, eu acho que já vim quase 22, já estou me perdendo nas contas. Vivo disso, né? Às vezes sobrevivo, eu brinco, né? Mas vivo disso, já é minha renda, não tenho outra renda, não tenho a segunda renda. Tá? E comecei como hobby, né? Quando eu trabalhava com vendas numa firma, e surgiu a oportunidade de fazer umas tochas na época, né? E comecei a fazer. Uns 6 meses depois, eu vi um nicho no mercado, aqui em Gramado, inclusive, no Rio Grande do Sul, né? E fui para lá, a primeira loja que eu entrei, consegui já fazer uns pedidos, e dali tô até hoje, né? Vamos falar assim, trabalhei mais acho que uns 2 anos nessa firma, até realmente saber se iria dar certo ou não, né? E deu tão certo que hoje eu sou um bambuzeiro, né? Aí, Raiz. continuo vendedor, tá? Ah, com certeza, eu que o Sim, diga, né? né? Vendedor trabalho, né? Não deixei de ser vendedor. Que eu brinco assim, né? Aqui nós somos em três, tá? Eu, só eu e eu mesmo. Eu faço, vendo e gasto.
Gostei, eu vou adotar essa, viu? Eu vou adotar essa, gostei Legal, bastante. legal. Que equipe multidisciplinar que você tem, hein, Nivaldo? Não, e o bom é quando o patrão dá férias coletivas, né? Bah, é uma beleza, para todo mundo. Que maravilha! Nivaldo, então você começou com tochas. Eu tinha É. entendido naquela live com o José Ené que você tinha começado com as fontes. Então, não, você começou foi com as Não, tochas. não, não. Ali a coincidência foi que nós, apesar de Porto Alegre, se não me engano, temos, na época, hoje tem uns 2 milhões de habitantes, nós vendíamos para o mesmo lojista, tá? Por incrível que pareça, para o mesmo lojista, o Gerry, no Shopping DC Navegantes, mas as fontes deles sempre foram mais bonitas do que as minhas. Não, eu tenho que elogiar as fontes dele, realmente ele tem um capricho muito grande. Aí eu ia Apesar de não encomendar ser... contigo, então eu vou encomendar com ele, tá? Tá certo, pode encomendar. Tá? Mas não, realmente eu comecei, foi fazendo as tochas, né? E Uhum. aí, depois que, como eu falei, eu achei um nicho no mercado com o bambu e para profissionalizar tu tem que fazer cursos, né? E fiz curso principalmente na área de movelaria, que quem já conhece um pouco o meu trabalho sabe que eu sou perfeccionista, eu gosto de trabalhar com detalhes, né? Então, eu fui aprender a fazer as amarrações, né? Porque um trabalho com bambu é totalmente diferente de madeira, né? Você corta um bambu em uma de 45, tu tem que virar ele ao contrário, ele já não encaixa mais. Né? Não tem jeito, né? Você não vai conseguir fazer o encaixe perfeito 100%. Se você começar a lixar, vai ficar uma parte mais grossa, outra mais fina, né? Então, é complicado. Então, a amarração, ela vem dar esse toque final, no caso, para acabamento, né? E segurança, dá um pouco de segurança também, né? Uma das coisas que eu gosto, que eu friso muito isso daí, é usar, no caso, eu trabalho com produto natural, vamos falar assim, o bambu, tá? Eu não uso corda sintética, tá? Eu bani a corda sintética, uma que não é ecologicamente correto, não que eu seja ecologicamente correto 100%, porque eu acho que, na minha opinião, não existe, né? Não tem Ah, como não, hoje você... é Não, isso difícil. não. É difícil, né? A Que gente nem esse tenta filme, diminuir o impacto, mas só de com existir a certeza. gente já quer, né? Certeza. Então, o que eu faço no caso? Eu uso rami, eu uso sisal, mas se for um trabalho que é externo, que vai ter umidade, alguma coisa assim, é óbvio, eu tenho que usar uma corda sintética, né? Mas os trabalhos que eu faço, inclusive os teus trabalhos, eu vou usar o rami, tá? Ó. Ó, quem não Atrasado com o sabe, trabalho. eu fiz uma encomenda com o Nivaldo, estou ansiosíssima para a chegada. É uma maca e um biombo de almas de bambu, e a gente vai usar num espaço terapêutico multifuncional, que inclusive já coloquei aqui no feed, um videozinho explicando um pouco desse espaço. E os móveis destaques estão sendo fabricados pelas mãos do grande Nivaldo. Estou muito feliz com isso. Obrigado pelo grande, 1,80 m. Ninguém fala que eu sou bom, fala que eu sou grande. Grande eu sou. Eu não conheço pessoalmente, então eu tô. Não, 80 é grande, sim. Agora eu me referi à grandeza de pessoa. Mas então vale para os Obrigado, dois. para rir um pouco. Então, assim, ó, eu procuro, no caso, realmente deixar o mais natural possível, né? Eu gosto de trabalhar com o bambu lixado, eu queimo ele depois do lixo, que ele dá uma qualidade, ele puxa um pouco mais o bambu, né? O aspecto do bambu ali, tá? É questão de gosto, é lógico, né? Eu deixo um pouco mais clean, vamos falar assim, né? Ele é rústico, tá? Porque tem outra coisa, existe uma coisa chamada acabamento, né? Eu ia Rústico é uma falar isso coisa. agora. Rústico é uma coisa, mal acabado é outro, né? Porque as pessoas, É mas aqui é outro. rústico. Não, mas tem que ter acabamento. Se não É tiver um grosseiro, acabamento, é diferente, né? O que as pessoas acabam chamando de rústico, se referindo ao mal acabado, na verdade, é um acabamento grosseiro, é diferente. é E aí, o diferente. porcelanato pode ter um acabamento grosseiro, o MDF pode ter um acabamento grosseiro, e o rústico pode ter um acabamento extremamente refinado, né? Refinado. Eu gosto dele mais refinado. E uma das coisas que, queira ou não queira, em relação ao trabalho com móveis de bambu em relação à madeira, no caso, que os encaixes são diferentes. Você tem que fazer boca de peixe, você tem que trabalhar totalmente, inventar, entre aspas, máquinas, né, no caso, né, usar máquinas que são feitas para madeira, que nem agora mesmo, né, eu estou um pouco atrasado com o meu trabalho, porque eu tive que fazer novamente, junto com o serralheiro,
montar toda uma estrutura para fazer a alma do bambu, tá? Porque eu estava usando a lixadeira e, ao mesmo tempo, ela servia como corte de bambu. Não estava funcionando, né? Aí eu desmembrei, comprei um outro motor e fiz um outro trabalho para que eu possa ter... Não perco muito tempo entre desmontar uma máquina e montar para outra finalidade, né? Então, eu estou montando essa agora só para fazer a alma do bambu e ripas, né? Tá? Maravilha. Mas, então, assim, ó, eu gosto. Uma coisa que agora eu até estava conversando com um amigo também, que é bambuzeiro em Porto Alegre, o apelido é Pisca, tá? Vamos chamar de Pisca, que é melhor, que ele vai saber quem é. Se eu falar José Martins, não vai saber. Eu quero começar a trabalhar com ripas. Tá? Ripas e laminados de bambu, mas não comprado de fora, e sim eu fazer, no caso, essas ripas e laminados, porque bem o trabalhoso isso, né? mercado está aberto, né, Kelly? E você tem todo lugar do Brasil, né? Hoje mesmo eu fechei um negócio para Brasília. Eu estive em Brasília em maio passado, né? Aquela feira, 15ª feira lá em Nacional, né? E hoje um cliente lá, no caso, comprou 3 velas na época, hoje me pediu 60. Tá? Então eu digo, o mercado está aberto, né? Eu estou procurando sair um pouco do trivial, do que todo mundo faz. Tá? Que todo mundo não é que seja fácil, né, de fazer, não é isso. Tá? Mas o móvel de bambu, no caso, ele tá. Eu quero também quero fazer uma mesa, a ideia agora, quando você aproveita a máquina, aproveitando o corte para ter o biombo, né? Eu quero fazer um aparador com a alma do bambu. Um aparador e uma mesa de centro. Tá? Maravilha. E também eu quero entrar na área da resina também, com um custo diferenciado também, porque a resina, eu fiz um curso, né, para resina, tá? Mas como digo, o mercado está aí, né? O cliente está Falando em aí pedindo. acabamento. Oi? Então, que corda que tu utiliza, Nivaldo, para fazer o acabamento? Você falou que você não usa corda Então, sintética. Qual corda que é? eu uso o sisal, no caso, dependendo da grossura do bambu, uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, né? Ou se não, o rami. Eu gosto mais do rami. O Tá? O rami é rami marronzinho, né? é marronzinho, ele é marrom. Aqui a gente chama para encordoar fumo. Ou seja, eu moro numa região onde se planta muito fumo, que é exportado para a China, para países asiáticos, né? E aqui eles amarram esses fumos. Até agreguei essa corda nos meus trabalhos. Inclusive, eu tenho aqui do meu lado, aqui, ó, deixa eu puxar aqui, eu vou te mostrar, dá para ver. Aqui é um aparador. O rami é isso aqui, ó. E tem o rami, ó. Olha que lindo! Ele é bonito. Agora, a diferença, eu não sei se é por isso ou não, né? Que muitas pessoas, muitos artesãos usam o sintético, porque a corda natural tu tem que passar cola, tá? Porque ela tá de si, vamos falar assim no caso, né? Tu tem que usar uma cola, a cola branca no caso, dá um pouquinho de água nessa cola para diluir um pouquinho, para ela penetrar bem. Bem, esse móvel aqui, esse separador aqui, ó, ele tem uns 15 anos, e tá aqui, ó, sem problema nenhum. Tá? Esse aqui é o meu uso, do cara, aqui de casa. Apesar que eu digo para a esposa, né? Não se apega a muitas coisas de bambu, não, que eu posso vender. Chegou um casal de clientes aqui, clientes de amigos, né? Para uma janta. Eu tinha uma mesa de centro, olharam, tá para venda? Tá. Quanto? Tanto. Levaram embora mesmo da noite. Você dormiu uma semana na sala, mas você vendeu a mesa. Fazer o quê? Ainda bem que não estava frio, era verão, não tinha problema. Então, Mas pode falar. além das cordas, curiosidade. Como é que você fixa os móveis? Você usa barra roscada? Você usa tarugo de bambu? Você usa tarugo de madeira? Como é que você vem aperfeiçoando essa técnica? Não, eu continuo usando parafuso, tá? Quando eu faço um ângulo de 45, se vai exercer alguma força, eu coloco madeira dentro. Eu faço um embuchamento com madeira, no caso, tá? E na ponta, na quina, aí sim, eu transpasso uma cavilha, vamos falar assim, um tarugo, né? Tá? Que aí tem que ser maior. Mas se é uma bandeja, algo pequeno, não tem problema. Não Mas para demanda. móvel, mesa, essas coisas assim, eu uso fazer um embuchamento, eu chamo de embuchamento no caso, né? Com madeira ou se não com ripas de bambu dentro, tá? Para que eu possa ter uma segurança maior na hora que eu colocar um parafuso.
Porque queira ou não queira, uma mesa, no caso, você tem criança dentro de uma casa, você tem que pensar tudo nisso daí, né? Tem Tá? que. Eu tenho que pensar nessa parte aí, que alguém vai exercer força em cima. Nós mesmos, às vezes, está Sim, conversando com alguém, apoia a mão em cima na quina da mesa ali, no caso. Se você não tiver uma segurança, puxa a mesa, empurra a mesa, joga um truco sim, perigoso. sim. Acontece. O importante é não jogar na cabeça do marido das mulheres, tá? Até vou falar isso daí, tá? Essa dica é importante. Viu, Nivaldo? Sim, Uma coisa que me chamou a curiosidade, porque eu não tinha, nos meus estudos, eu não tinha visto ainda. Eu fui ver com você compartilhando seus trabalhos lindíssimos lá no grupo, né? obrigado. A gente tem um grupo chamado Família Mambu e o Nivaldo é assim, todo dia, entre 6 e 7 da manhã, ele manda foto de algum trabalho para fazer a gente babar, para a gente se apaixonar pelo bambu e querer viver dentro de uma atmosfera, querer até respirar bambu, né? Uma coisa que É, me chamou a atenção, que eu não tinha visto ainda nos estudos, foi o uso da cera de abelha. Você aprendeu isso em algum curso ou de onde é que você arrancou isso? isso foi quando eu estava fazendo curso de amarração aqui na Fundação Gaia, tá? O artesão, na época, fez o uso da cera de abelha. Tá? E Uhum, ela dá um brilho na hora, na hora. Depois que ela seca, ela fica opaca, ela não fica aquele brilho. Eu não gosto muito de brilho nos móveis. Tá? Eu gosto uhum. de preferência que mantenha até a cor do bambu, né? Então eu faço uso, Claro. mas tem que estar quente. Tu tem que esquentar com o maçarico a cera, coloca o pano na cera, no caso, cuidado que está quente essa cera, óbvio, né? Depois esquenta o bambu e passa essa cera com o pano. Tá? Uhum. Penetra, dá uma qualidade na peça, dá uma vida para a peça ali no caso, e protege também contra umidade. Né? Ah, ela Até porque sela também. ela sela também, porque quando você queima com maçarico, tu abre os poros do bambu um pouco ali, né? Então, quando você coloca a cera, ela penetra. Mas assim, Ah, ó, veja só. eu procuro sempre dar uma lixada antes. Uhum. É, Para penetrar mais. eu gosto de lixar o bambu. Eu acho que no meu entender, fica mais bonito. Tá? O que eu fiz agora, esses tempos atrás, foi abrir aquela bandeja da alma do bambu, não sei se você vai lembrar ou não, tá? Mas amanhã eu posto ela de manhã. Se você olhar bem naquela bandeja, os bambus não são os mesmos. Ou seja, eu fiz a parte de cima do bambu, eu abri ele no meio, eu virei ele ao contrário e colei. Ou seja, os nós não se encontram mais. E o que eu Uhum, digo é uhum. criatividade, né, Kelly? E ficou muito bonito o trabalho. Aí, para fechar, no caso da junção, o que eu fiz? Eu fiz uma fita bem fininha, porque aprendi com o Igor, um japonês aqui no caso do Sul, ele trabalha com bambus há anos, e ele faz muitas luminárias treliçadas usando fitas de bambu, fita que é bem fininho mesmo. E aí eu colei uma fita ali com cola instantânea para dar acabamento. E deu certo. Ah, então tu vai ter que mandar de manhã, porque agora eu quero olhar esses detalhes. E como é que você Na, aplica a madeira de bambu nas almas, por exemplo? Porque daí é um monte de não, quina, um não, monte não. de Aí, coisa. aí na alma não dá para aplicar. Não dá, porque se você queimar a alma do caso, vai escurecer, vai queimar a ponta do barro, aquela parte, as esquinas do bambu, e queima muito. Uhum. Tá? Eu tentei fazer e eu tentei, inclusive, se você olhar, tem um biombo aqui atrás, eu fui fazer também, Aham, tô vendo, lindo. tá? E não deu certo. Queima muito. Tá? Ele Hum. queima preto, no caso, eu não acho legal, ficou demais. Tá? Ficou muito pesado. Nicola, de 22 anos atrás para hoje, o que mudou no sistema de imunização de quando você começou? Falando de bambus para móveis, né? Que, assim, tem alguns que só cozinham, alguns que só Sim. maçaricam, né? Que é diferente um pouco de construção, mas o que mudou? Tá, assim, ó, eu sempre, desde quando eu comecei, eu sempre comprei bambus tratados, tá? Eu comprava de São É Paulo, um da desafio Paiacã, encontrar fornecedor, né? Que você até conseguiu a isso há Paiacã do 22 caso, anos atrás. no caso da Paiacã, porque eles me fornecem bambu, fornecia no caso, né? Durante praticamente 18 anos, né? Eles sempre me mandaram bons bambus, um bom fornecedor de bambu, isso é importante, né? Tá comprando, tu tem que ter qualidade, porque você precisa ter qualidade para o produto do teu cliente, né?
Então, tu tem que comprar, lógico, se você comprar, no caso, tem varas de bambu, não vão vir 100 varas de bambu iguaizinhas, não tem jeito, né? Óbvio, né? Porque a natureza não faz o bambu sempre certinho, todo ele bonitinho, né? E, então, mas assim, ó, falando em ionização, então eu comprava antigamente esses bambus já tratados de São Paulo, tá? Hoje não, hoje algumas coisas eu estou fazendo aqui na oficina, que seria o tratamento com octoborato, só octoborato. Você não Tá? usa Eu faço sulfato de cobre. Perdão, não te ouvi. Você não usa o sulfato de cobre aí? Só vou passar a usar para construção. Mas Ah, para por causa móveis, da tudo. para móveis eu nunca precisei usar móveis internos, não. Quer dizer, móveis externos, no caso, que vão ficar na chuva, eu não aconselho, inclusive. Eu sempre digo, já vários clientes, eu fiz um pergolado, faz os móveis para mim. Não, não vou fazer os móveis para ficar aqui na rua, no comando de sol e chuva. Daqui a 2 anos, no máximo, tu tá ligando e devolvendo os móveis. Tá? É Porque porque ele não vai ter. queima, né? Ele Ele oxida, queima, ele ele fica fica todo feio, o esganiçado. aspecto é muito feio. O aspecto dele fica muito feio, por mais que você passe um verniz. E outra coisa, dificilmente, nossa, eu vou falar, eu entro junto na turma, né? Nós não temos o costume de ficar limpando as coisas, passando cerinha sempre. Então, o que acontece? Eu tenho um portão que eu fiz aqui na oficina mesmo, está na frente da rua, que eu não aguento olhar para ele mais. Sabe? Por quê? Porque eu fui deixando, e o aspecto está feio. E é uma propaganda para o meu Do trabalho, seu tá? trabalho. Você pega mais Porque está na rua. cobre, né? Eu estou pecando nisso daí. Tá? Mas assim, ó, é que eu tenho bastante coisa para fazer e ali vai me tomar pelo menos uma semana para trocar toda a estrutura, fazer um portão novo, né? E ali eu vou ter que fazer. Voltando aos móveis, né? Teve até uma cliente, eu fiz um trabalho para ela em Porto Alegre e ela pediu, não, mas eu queria colocar aqui uma mesa, umas cadeiras, assim, olha, eu não aconselho, tá? Eu gosto de ganhar dinheiro, eu vivo disso, mas não vai durar. Até citei para ela, olha, tem esse pessoal que tem aqueles caminhões ali que vende aqueles móveis de sintético, tá? Eles têm um custo um pouquinho elevado, mas tem uma durabilidade boa e você pode deixar ali 24 horas lá na rua que não tem problema. Tá? Ele Vamos tem durar mais, garantia. né? Eu Até acho acredito que é que fabricado no daqui Paraná, uns né? 5, 6 anos deve começar também a arrebentar um pouco, né? Não, Porque não, o sol, sim. ele derrete tudo, Sim. A não partir do adianta. quinto, sexto ano também ele não vai aguentar. Tá? Mas ele tem muito mais resistência do que o bambu. Tá? Ah, claro, Sintético. claro. Uhum. Então, eu não aconselho. Outra também, né, a não ser que seja um trabalho, tipo assim, para um evento, alguma coisa, eu não faço mais pergolado sem cobertura. Eu não faço mais construção sem cobertura. Eu ia te perguntar Tá? isso agora. Como é que você faz os pergolados para que eles durem um pouco mais? Porque esses dias Não, a gente até conversou no grupo lá sobre o uso de Stein, de Stein e de resina de mamona, certo? E você não, certo. e você não recomendou nenhum e nem outro, né? Você não É, deixa fora esse. sim, mas a resina que eu não recomendo, porque a resina ela trinca. Eu fiz uma Ah, casinha de passagem e um ano depois, a parte do teto, vamos falar assim, do telhado ali, que eu fiz capa-calha, né? Simplesmente está tudo trincado. Tá? Então, quer dizer, aquele trabalho bonito que estava ali durou o quê? 2 meses no máximo, depois começou com o sol a trincar, tá? E não tem o que fazer. Então, tu tem. O problema não só do bambu, acho que da madeira também, mas o bom, nós estamos falando do bambu. Na minha opinião, no caso, é que você passa um style, no caso, vamos falar assim, um color, um verniz ali, ele não adere. A madeira é porosa, o bambu não é. O bambu já tem uma resina própria dele ali, né? Então, o que acontece? Você passa uma camadinha ali fininha, até se você passar demais, vai escorrer. A madeira você passa, não escorre, né? Porque ela chupa, né, no caso. Né? O bambu, não. O bambu, inclusive, eu mesmo tenho que ter... lixando, Hã? Oi? mesmo se você lixar ele, Não, se você lixar, sim, mas você vai fazer uma construção de 50 metros quadrados, lixar todos os bambus, o teu custo da obra vai para quanto? Aí sim, que eu digo, quando é um móvel, que é algo pequeno, aí tudo bem, você fazer uma. Nem a cama que eu tenho uma cama aqui no caso de casal, tem 18 anos, tá de maior já, inclusive. Eu você está lixei toda ela, liberada. um bambu moçô no caso, e eu lixei toda a cama. Lixei, porque eu achei que ia ficar bonito, e ficou realmente bonito. Tá? Passo cera lá de vez em quando. Tá bem tratado, como diz, né? Mas A realmente, manutenção tá em dia. externo, sim, externo, no caso, usar a resina. O que eu tenho feito com a resina de mamona
é usar na parte basal ali, pelo menos uns 10 centímetros, tanto na parte interna como na parte externa, aí tem dado resultado. Porque você não tem umidade, você não vai pegar umidade. Tá? Entendi. Principalmente na parte interna e embaixo no bambu. No caso, quando você coloca ali numa sapata, né? A gente tem uma sapata de concreto aqui, tá? Para você não pegar umidade ali no caso, então eu tenho feito isso daí, passado uma resina, 2 mãos de resina de mamona, tanto por dentro como por fora, uns 10 centímetros. O restante é verniz. E de vez em quando, que nem esse. Sim, pode falar. Nivaldo, e aquele método, assim, eu vou te perguntar porque eu vi os meus pais fazendo cerca para gado, utilizando o famoso óleo queimado. Mas eu sei que dá para você pegar o óleo sem ele estar queimado, só o óleo novo. Sim. Deixar o bambu seco, deixar o bambu secar, fazer toda a imunização, mas depois deixar ele de molho, pelo menos 1 metro, assim, a base, dentro do óleo. Você já testou, já viu usando, ou acha que pode ter Kelly, chance de funcionar? o bambu, quanto mais seco, pior o tratamento, mais difícil. Porque ele fecha, né? Mesmo para absorver o óleo, Mas o óleo é grosso, ele é denso. O problema teria é que esse, ele não vai aquecer o óleo, absorver. então. Ele não vai entrar na gasolina, que é totalmente diferente da madeira. Ele é denso, no caso, ali no caso. Isso, a não ser que você dar uma boa lixada, né? Tirar aquela capa de fora protetora, vamos falar assim, e deixar ali tudo bem. Mas aí sim, ó, você vai ter que dissolver um pouco esse óleo, um querosene, uma gasolina, alguma coisa, para queimar. Então, o E óleo se der puro uma não. aquecida? Se der uma Oi? aquecida, dar uma fritada no bambu. Não sei, eu tô, É, tô, assim, tô sim. divagando. E se der uma fritada no bambu? Desculpa. É que aí você está correndo o risco de trabalhar com maçarico ali e óleo junto, tá? Não, não, não. É, Não digo com ah, maçarico. Eu digo, aqui, por exemplo, colocar o óleo num tonel metálico e esse tonel tá. metálico ser aquecido. Aí teria que fazer testes, né? Esse tipo de trabalho eu nunca fiz, tá? Teria que fazer testes, porque assim, ó, Era essa os curiosidade bambus... mesmo para ver se você Não, já não, tinha não, mas usado. isso é importante, até para o meu trabalho também, no caso, fazer pesquisa, né? A gente Ó, tem que trocar figurinhas. tem uma pergunta aqui, ó. Opa. Nivalda, da Morada do Bambu. Eu não lembro o nome dessa pessoa. Eu acho que uma vez já perguntei, mas eu não lembro. Nivalda, as espécies melhores para artesanatos e móveis. Ele cita cana da Índia, moçô, Dendrocalamus asper, bambu brasileiro, que é na verdade bambusa vulgaris vitata, e o Sim. taquara, que eu suponho que seja o bambusa turoides, ou qual É, taquara está se referindo. Seriam esses os principais ou você indica outras espécies? eu quando comecei na área moveleira, há 20 anos atrás, eu tentei trabalhar com o Rático, no caso, né, e o Madak, mas racham muito. Eles racham assim, ó, Uhum. impressionante o que racha esses bambus. Eles são muito bonitos, tudo, tá? Mas não aconselho usar, porque eles... Aqui no Rio Grande do Sul, para ter uma noção, que não é um estado tão seco, eles racham, né? Aí conversando com o Vitor Maxal lá em Brasília, se não me engano, foi com o Vitor, com o Marinho, e ele estava comentando, lá os bambus racham muito, inclusive independentemente da espécie, no caso, em função de ser um clima seco, né? Mas o Candainte é um bambu bonito, eu gosto do Moçô, que é o Pilostax rubensis, no caso, né? Então, chamar de Moçô, que o pessoal conhece mais como Moçô. O Vilmar Baguete lá em Santa Maria. Grupo Baguete. Ele tem uma estrutura bonita lá, no caso, na Intara. Tem um galpão lá, foi feito lá também todo com bambu. Inclusive, já dei um curso lá nessa propriedade dele lá. Então, assim, ó, Ai, eu gosto de trabalhar. bem-vinda. Oi? Que honra ter ele aqui Perdão. assistindo a gente, então. Com certeza. E, então, assim, ó, eu gosto de trabalhar com o Moçô, tá? E o cano da Índia. Tá? Mas vai depender do que o cliente quer. Eu fiz um trabalho de uma chaise longue, vamos falar assim, né, que é um nome bonito, para uma cliente em Florianópolis e usei o bambu, o asper, tá? Com uma média mais ou menos de 12, 15 centímetros cada bambu. Tá? Mas foi um móvel em termos pesado, porque a cliente queria algo assim, no caso, né? Então, só que eu fiz em duas partes. Deve ter visto uma foto já. Parece que é uma mesa de centro e a outra parte que seria o encosto, mas não, ali no caso é em função inclusive de transportar isso para Florianópolis, né? Eu fiz em duas partes. Mas geralmente eu uso mesmo o cana da Índia e esse móvel aqui que eu estou aqui na frente, que é esse aparador, que eu coloquei, te mostrei aqui há pouco
Amarração. o barbante, o rami, tá? Tem tranquilamente uns 15 anos. Isso daqui é um moçô, Moço. lixado, todo ele lixado. Moçô lixado e passei cera de abelha. Ok. Tá? E esse Só que assim, ó, painel que está atrás de você, qual bambu que é? esse aí é o Canadá Índia. Cana da Aí eu Índia. tenho a Canadá Índia e a parte interna. E a parte externa, no caso, a moldura é o moçô. Uhum. Esse daí, no caso, eu usei uma serra-fita, tá? E fui tirando as laterais dele. Até por Mas sinal, já foi. é, trabalhar com bambu é um trabalho delicado, né? É bem delicado, com certeza. Inclusive, as sobras todas ali, no caso desse aparato, desse biombo atrás aqui, eu guardei num saco, até um saco desses de ração de 20 quilos para cachorro, né? Assim, ó, eu guardo tudo praticamente que sobra do bambu, porque aquilo ali serve para artesanato. Tá? Estou pensando em fazer um peixe com aquele que seria as escamas do peixe com aquela sobra ali atrás. Se você olhar, dá para fazer um trabalho bonito ali com umas escamas. Vai ver a Ai, ideia, que daqui a pouco coisa vai surgindo. linda. Ó, Vai perguntaram perguntando. se você trata todas as espécies com octaborato. Acredito que cana da Índia não, né? A cana da Índia não usa Não, o cano da octaborato. Índia é o único. Perdão, o cano da Índia realmente é o único que eu não trato, porque eu compro aqui, no caso, nós temos o Marco aqui, pertinho aqui de Santa Cruz, 60 quilômetros, e ele tem, se não me engano, 1,5 hectare do Filostox áurea, e eu compro dele, já vem tratado. Tá? Mas assim, ó, eu tenho comprado agora aqui no Rio Grande do Sul tanto o Asper como o Moçô e tenho feito o tratamento. Mas assim, ó, o tratamento que eu faço são poucas peças. Por quê? O que eu faço? Eu aprendi com a Celina Lerena, a Bambambam nossa no bambu no Brasil aí, faz Minha ótimas, mãe. bonitas. Eu estive lá, inclusive, na Ebro Bambu, em 2013, 14, se não me engano, 2014. Fiquei 8 dias lá aprendendo a trabalhar com bambu arqueado. Tá? Então, voltando, tá? Eu gosto, então, do cano da Índia e do moçô, vamos falar assim, né, para trabalhar. Mas, assim, ó, para tratamento, tá? Se você vai pensar em uma renda comercial, aí tu tem que ter um tanque, tá? Porque o que eu faço, o que que é? Fazer um furo ali com uma broquinha, se não me engano, é de dois ou dois ali, tá? E eu tenho aqueles pulverizadores, aqueles amarelos, não vou citar o nome da firma, não tem necessidade. Tá. E eu comprei um bico de bola de futebol, que tem que ser bola de futebol, adaptei na ponta, tá? Eu compro os palitinhos de bambu, aqueles palitos para fazer algodão doce, Petinho. churrasquinho, essas coisas. Os petinhos, né? Os petinhos. E Uhum. uso como cavilha. Então eu coloco ali dentro, dependendo o comprimento do entrenô ali, eu coloco 200 ml, 300 ml, mais ou menos isso aí. Às vezes menos, no caso, se o moçô, no caso, tem na parte basal ali, às vezes tu tem 15 centímetros entre um nó e outro, né? Mas é assim que eu faço, né? Eu uso isso com octoborato. Mas então, assim, ó, 30 peças, 40 varas, mais ou menos de 6 metros. Tá? É pouca coisa, realmente. Né? Agora, se você vai fazer uso comercial, não, aí não vale a pena. Né? Não. Mas outra coisa que minha opinião, tá? Você fazer um tanque, encher aquilo de bambu, colocar água com um octoborato dentro, não vai adiantar nada, mesmo que você faça um furo do bambu. Porque se você não tiver movimento, esse sal, entre aspas, no caso, do octoborato, vai ficando. Decanta. Então, aquela aguinha que está ali em cima é uma aguinha salobra, uma aguinha salgadinha, pouquinha coisa. Aquilo ali, na minha opinião, os bambus do fundo ainda tudo bem. Mas mesmo assim, como é que vai entrar esse produto dentro do bambu? Tu tem que ter um movimento, um motor, alguma coisa, das duas pontas, no caso, mexendo essa água aí, no caso, para que o produto penetre dentro do bambu. Caso contrário, é mesmo quando você botar a água dentro, pegar um copo com água, colocar sal dentro, vai para o fundo. Não, não vai surtir efeito. Principalmente as varas que estão na superfície. Aquilo ali não vai ter nem gosto de sal, como diz. O carotinho vai pedir, bota um pouquinho mais de sal aqui no meu alface. Aqui. Não, é complicado. Então, isso é a minha opinião, tá? Se alguém está fazendo tá tudo certo, que bom. Tá? Porque uma coisa assim, ó, eu faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu tenho, 5, 6 anos para cá, que eu tenho feito os tratamentos em alguns bambus. Tá?
Mas a gente só vai ficar sabendo realmente se funciona esse tipo de tratamento, tá? Que não é Daqui 10 o TCA, o CCB, no caso, que é ecologicamente incorreto, né? Mas tudo bem, pode ser usado, lógico, né? Se o cliente quer, ele vai pagar aquilo ali, tudo bem. Mas assim, ó, a partir do 10º ano, antes você não tem, acho que como saber realmente. Os que eu tenho feito 5, 6 anos, tenho obtido resultados. Hoje mesmo, tá? Eu peguei uns bambus, o asper abertos mesmo ali, aberto, porque às vezes eu preciso só fazer uma xícara, alguma coisa, eu usei um pedacinho do bambu e está aberto lá, sem problema algum. Pode deixar caruncho no tuburato ali, pelo menos com 5, 6 anos, não está dando problema. Lógico, se você colocar isso lá fora, numa construção, que ele pode rachar, ele pode penetrar uma água dentro, ele começa a escorrer água. É isso que eu digo. Então, nós temos que esperar o tempo, no caso, certo, para saber cientificamente o que vai dar mais certo. É bem complexo a coisa, né? Não é bem assim. A não ser que você use, que nem eu hoje, tá? Para construção, eu uso um pouco de permetrim junto com o tuburato. E não tem. Então, não adianta, se você usar só o tuburato na construção, vai dar problema. Uhum. É porque ela é lixiviável também, né? Sim, sim, com certeza, né? Não tem jeito, né? E outra coisa, assim, ó, você vai fazer uma obra para um cliente de 40, 50 mil reais para durar 5 anos? Não pode. Não, eu tinha jogado no lixo. Sim. Não, Ó, não tem. e se cortar o bambu e imediatamente colocar no tanque? Por estar verde, ele pode absorver o líquido? É, Sim. assim, ainda tem controvérsia, tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz outra. Mas recomendação, e aí eu sei que o Nivaldo e eu, nós concordamos, esse tópico é ter que colher e enfiar no produto. Com Tem certeza, que ser com certeza. ligado. Não deixa de secar, não, que quanto mais seco o bambu e mais velho também, tipo assim, a pegar, o meu bambu tem 10 anos. Um bambu com 10 anos é muito mais difícil de tratar do que um bambu com 7 anos, com 6 anos. Ah, ah, Tem não, isso e com também. 10 anos, provavelmente. Porque o que acontece, né? Uma coisa que a gente. A imunização do bambu, ela precisa acontecer por capilaridade. Então, isso precisa estar dilatado. E o momento que esses poros desidratam, eles contraem. Então, às É, vezes, uma vara que tinha 500 centímetros, né, 5 metros, quando ela seca, ela termina com 499 centímetros. Porque ela contrai radialmente e também longitudinalmente. Então, no sim. momento que ela contrai, os poros diminuem e não entra mais o produto. Então, cortou, tem que colher. Eu acredito que a gente tem uma margem entre cortar e colocar no tanque aí de até um dia, né? Assim, Sim, para dizer, não, tem. Porque você você tem chega assim, da ó, colheita, você vai lavar a vara para não encher o teu tanque de sujeira, você vai furar, você tem esse sim, tempo de manuseio. é. Sempre, Outra desde quando essas varas não fiquem no sol. Você tem que chegar e deixá-las na sombra para que elas percam devagar essa umidade, né? sim, 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 com E também certeza. acontece outra coisa, né? Aí é uma coisa importante. O bambu, se secar muito rápido, ele trinca, ele racha. Que nem Com acontece com o certeza. concreto. Eu sempre faço esse paralelo, né? Que quando você vê uma laje que foi concretada, você vê que fica a gente lá jogando água. Por que Sim, isso? Porque se seca muito rápido, as partículas, elas não têm tempo de se acomodar e racham. Elas ficam ali meio louca, perdeu água, ui, fiquei. é, Então, trinca. Acontece mesmo com o bambu. E daí trincou, não tem o que fazer, né? Quer dizer, inclusive, esses bambus que eu compro, no caso, após o tratamento, eu deixo eles secando 5, 6 meses na sombra e com lugar ventilado. Tá? uhum, Porque na sombra, no caso, ainda tem que ser ventilado, senão ele vai mofar. Ele não morre. mofou, ele mofa. Ele vai mofar, com certeza, principalmente porque ele vai ter água dentro ali ainda, né? Além da água dele, ele vai ter a água do burato, tá? Então, quer dizer, com certeza ele vai dar problema. Então, É, tem que ser num lugar ventilado. e também existe um processo natural do próprio bambu no momento da imunização, é que por ele conter açúcares, ele fermenta. Então, Sim, então assim, ele fede quando você está imunizando, ele fica com um cheiro meio avinagrado, porque inclusive é bem interessante quando ele fermenta esse açúcar, é como se fosse um processo de autoimunização, mas isso também contribui para o aparecimento de fungos depois, se você não sim, ventila, né? Então, assim, se você souber usar, souber fazer direitinho as coisas, o jogo vira a teu favor. E com também tem esse certeza. negócio do tanque, que você tem que
uma vez a cada 2 dias, mas assim, como mínimo, assim, já arrebentando, tem que ser todo dia. E mexer esse tanque para movimentar. Outra coisa que o octaborato é bem interessante também, dissolver ele em água quente, para Eu ajudar tenho ele a feito não isso. decantar tanto, né? Sim, sim. Ah, outra coisa sobre o maçarico também, né? Eu tenho comigo, maçarico não é tratamento, Não, tá? Tem gente que eu usa, tudo concordo. bem, cada um faz o que gosta, como acha que é viável, mas Uhum, maçarico não é, tá? Ele uhum. apenas ali no caso, ele vai dar acabamento, vai dar uma cor bonita no bambu e dar o acabamento. Agora, maçarico não se usa como tratamento não, que vai dar problema. Principalmente no É, bambu, no áspera. Às vezes tu tem até 3 centímetros ali de massa ali no caso, na parte basal. E aí, como é uhum. que não chega nem a esquentar lá dentro o maçarico, não esquenta o bambu. Tá? Um cara da Índia ainda até passa, mas igual eu não uso. Eu não uso para tratamento de jeito nenhum. Tá? No cana da Índia pode ser que funcione assim, né? Que funcione algumas vezes e por isso é dito que funciona sempre, porque o cana da Índia é fino e possui menos amido. É. Então, coincidentemente, funcionou mais. Peraí, tá surgindo algumas perguntas aqui, ó. Qual o tipo de cera que você usa nas suas velas? Acho que a cera, no caso, seria a parafina, né? Você pode Parafina. usar, eu uso parafina à base de petróleo, né, tá? Mas assim, ó, você pode usar cera de abelha. Mas se você tiver um cliente certo para comprar, porque senão você vai deixar elas tocadas em casa pelo valor. Porque uma vela que eu vendo a R$ 50 ali, no caso, pequenininha ali, de 10 centímetros ali de bambu, você vai vender essa vela a 150. Porque a cera de abelha, ela é ecologicamente correta, tudo, só que encarece muito o valor. Tá? Ok. Encarece muito. Encarece. Tá? Não sei se seria viável, tá? A não ser que você faça ali 2, 3 ali para um amigo, um cliente, alguma coisa assim. Eu vou te mandar uma depois, não, tá? Mas Beleza. assim, ó, realmente, eu uso no caso a parafina. Tá? Eu compro a parafina em barra de 25 quilos, tá? Uhum. E também e compro também o pavio, né? Vem junto. Na mesma loja que eu compro a parafina, eu compro o pavio. Ok. Mas assim, Ó, ó, não se esqueça, perdão, deixa eu só terminar aqui, perdão, desculpa. isso aqui. Não esqueça o seguinte, vela no bambu pega fogo. Se você não fizer uma impermeabilização com alguma coisa dentro, você pode colocar fogo numa mesa, numa casa. Por quê? Quando ela chegar lá no final, tá, ela vai queimar o bambu. O que eu tenho feito agora, encareceu um pouquinho, sim, mas pelo menos eu tenho uma segurança, eu estou usando a resina de mamona. Porque a resina de mamona, conforme a especificação da Interbag, ela aguenta até 90 graus. Né? E um foguinho de uma vela não deve chegar nem a. Você pode até apagar com o dedo ali no caso, né? Mas para evitar a queima do bambu, tá, eu estou usando a resina de mamona na parte interna das velas. Dica importante, hein? Rapaz, ainda não tinha Não, não, parado pra pensar nisso. Imagina, eu te falo, eu sim. vou fazer um jantar surpresa. Aí eu deixo É. tudo preparado e vou buscar a pessoa. Quando voltei, a casa tá pegando fogo. Surpresa! Surpresa, realmente. Para ti também foi a surpresa. Aí os bombeiros vão começar a procurar a causa do incêndio, uma vela no bambu. E aí? Queimou o mercado. Queimou a Melhor vela, não, né? queimou o mercado. Não, não. O que eu fazia antes, tá? Que dá para ser feito também, que dá para fazer, é usar gesso. Gesso que se usa em forro, no caso, aquele pó, mistura um pouquinho de água, tá? Coloca dentro, dá umas viradas ali dentro, no caso, para aderir no bambu ali, tá? Só que tem que esperar secar uns 2 dias, porque aquele gesso ele tá úmido, tá? Tu tem que esperar secar. Já a resina de mamona, não. De manhã eu faço, final da tarde já tá umas 8 horas depois, já dá para colocar. Mas o gesso, no mínimo 2 dias. Tá? É, e Senão, e outra, no bambu é fogo mesmo. É, não, o não pega bambu, fogo. ó, tem pesquisas em que o potencial calorífico do bambu é superior às madeiras, às lenhas arbóreas, né? Então, assim, ele transmite o calor muito mais rápido e ele esquenta muito mais rápido, também queima mais rápido, né? Sim, 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 sim. Então,
fogo no bambu é fogo mesmo. Eu estive em Nova Mutum ano passado, em dezembro, fazer aquele ponto de ônibus lá, e dando um curso também lá, né, na cidade. E lá tem um agricultor, ele tem 5.000 hectares de bambus vulgares plantados, para queima. Para queima. Nossa. As caldeiras, eles fazem cavaco, né? Se não me engano, com 4 anos fazem um corte raso. Eu não posso falar muito, não sei certo como é que funciona lá. Sei que eles fazem um chamado corte raso. Isso fazem cavacos e isso vai tudo para as caldeiras lá, daquelas firmas grandes lá no caso. Lá tem muito milho, muita soja. E tu precisa, no caso, secar os grãos. E o poder calorífico dele é muito mais alto do que o da madeira. Tá? É pouco tempo, mas ele é alto. Então eles devem colocar madeira e bambu junto ali, para manter o calor necessário que eles precisam para a secagem dos grãos. Não, mas realmente, o bambu, quando ele pega fogo, é rápido, mas ele queima muito, né? Que interessante. Ó, um mercado interessante, hein? Vender lenha. Se eu não me engano, briquet chama, no caso, o briquet, no caso, né? O do bambu, o poder calórico dele é maior do que o da madeira. Sim, com certeza. Inclusive, o Brasil é o único país no mundo, pelo que eu estou sabendo, que queima bambu. Ninguém mais queima bambu. Porque quero usar pra outra coisa, né? Lógico, eles agregam valor no bambu para outras coisas, não para queimar. Mas o Brasil achou, no caso, um nicho no mercado que crescimento rápido, 4 em 4 anos. Aqui no Brasil é uma lacuna e precisa ser preenchida. Se você for colocar entre madeira, pinos, eucalipto, que seria para queime entre bambu, que plante bambu, então, né? Sim, Que faça um consórcio. Aqui indo agora para métodos de imunização, voltando, aliás. Caminhante do céu magnético. Intenso o nome, né? Mas vamos lá. Aqui estamos fazendo experimentos para ferver o produto para imersão dos bambus. Esse é um método já cientificamente testado para acelerar o processo de tratamento. Sim, de 5 dias você vai para 5 horas, é muito bom. A questão eu tentei fazer isso de ferver o produto ou chegar a 60 graus, mas haja lenha para isso também, né, Sebastião? Então, depende, né? Acredito que se você tiver uma caldeira que consiga reter esse calor, porque o meu problema era que eu tinha um tanque metálico, que eu colocava o fogo embaixo, mas eu não tinha esse isolamento. Então, eu não conseguia aquecer a água, porque o calor se dispersava. Sim. Então, assim, se for ter, você precisa ter uma espécie de caldeira, uma maneira de reter esse calor, para você não perder ele, então fazer render esse calor. E precisa justificar acelerar, né? Por que você quer acelerar esse processo de imunização? Porque você está vendendo muito, você não tem estoque? Assim, penso, não é uma crítica, é uma curiosidade, é uma coisa que eu me questionei. Por que eu estou acelerando? Para o que eu preciso? Não compensa esperar os 5 dias? Ou por que eu quero acelerar, né? E o mesmo pessoa é o caminhante do céu magnético. Eu não sei como é que é o seu nome, caminhante do céu. E autoclave é tratamento? Com certeza só tem que cuidar que o bambu na autoclave vira bomba. Você tem que perfurar os entrenós, 2, 3 furos, para que esse vapor, essa pressão consiga sair, porque senão você vai tirar só fragmentos de bambu dentro da autoclave e o dono da autoclave vai querer te autoclavar também. Com certeza. Não, e tem assim o contratempo, que não fiz, né? Mas pelo que o Clean já fez, quando você tira ele dentro do caso, tu tem que estar com realmente o uso de máscara com carvão ativado, tu tem que ter luva, tu tem que ter um EPI, né? E também bem líquido dentro. Ele tem um pouco de líquido dentro, tu tem que saber descartar isso, né? É complicado. Aqui no Rio Grande do Sul, eu tentei, um cliente pediu, com 2 firmas que autoclavam madeiras, né? E não. Eles queriam as normas, aí eu consegui uma norma da Índia, se eu não me engano, eles leram lá todas as normas de como fazer, o processo todo, tá? Mas não fechamos o negócio. Não se animaram. Não, inclusive o Ciprande, se eu não me engano, também ele está fazendo, acho que em Chapecó, em Santa Catarina, ele não está fazendo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ainda não vi ninguém que conseguiu, alguém que faça. Porque tu tem que estar do lado, né? Não é você que nem a madeira, ele está acostumado com a madeira, ele vai lá, sabe sobre o processo. O bambu não. O Danilo Cândido lá, no caso o Daniel, né? Eles fazem lá em São Paulo
e ele vai lá com a turma dele e ele faz todo o processo. O cara vai lá e fala, ó, aqui tá a autoclave, aqui tá o produto, como diz, mais ou menos por aí, né? Mas é ele sabe fazer, no caso, né? Lógico, tem instruções para isso. Né? Lógico, ninguém vai deixar também você fazer sem instrução, né? Mas aí diz o Danilo uma vez, no caso, que é bem complicado o sistema, tá? Uhum. Você tem que saber aonde, inclusive, colocar, dar destino para esse bambu depois também, né? Porque aí você aumenta os cuidados. Assim, a pergunta é tratamento? É um tratamento muito eficiente na prevenção do ataque de carunchos e fungos. Extremamente eficiente, inclusive é o recomendado para quem quer fazer cerca ou estruturas internas, é o que teoricamente aumenta mais a durabilidade. No entanto, né, esse é o pró, essa é a vantagem da autoclave. Os contras é muito difícil, explode dentro, dono de autoclave é muito receoso com isso e não é à toa, é com razão. E você tem que aumentar o cuidado na hora de cortar, na hora de descartar, porque ele é tóxico. Quando a gente É, fala de octaborato, a gente fala de sulfato de cobre. Sulfato de cobre, ele é tóxico, mas tem que ser muito, assim. O que a gente usa para imunizar o bambu não chega a ser tóxico. 5% Então, em litros ali, né? Se eu não me engano, é pouca coisa. a concentração é baixíssima. Então, não tem. Então, assim, o método com os sais de bórax e o sulfato de cobre, eles até mesmo, por exemplo, o cana da Índia, que ele é fervido no vapor, se eu não me engano, você manuseia eles sem máscara e você pode inalar o pó, não tem problema nenhum. O que sobra você pode queimar depois, que também não tem problema. Você pode descartar no meio do mato, que ele vai apodrecer, sim ou sim. Então, assim, só que dura menos, né? Então, assim, prós e contras sempre. A gente que está aqui tentando no máximo possível fazer um trabalho visando a sustentabilidade e preservação, a gente vai sempre optar pelo sais de bórax, por exemplo, né? Que tem um impacto menor. Aqui Agora, é o John Klinger. Deixa eu deixa eu ler aqui o que ele falou. Tem um processo na retirada do bambu de polimento com serragem de bambu e óleo diesel, ou de querosene. Outra coisa, óleo diesel e querosene eu também não sou muito a favor, assim, porque é, bambu já queima fácil. Aí você coloca um óleo diesel, uma querosene, é. é só brigar perto, é só alguém jogar Eu uma acho que panela que pega fogo. quase 100% de quem coloca o bambu, no caso, para ferver, vamos falar assim, ou no vapor, quando ele tira esse bambu, eles usam, no caso, uma esponja ou um pano com óleo queimado, no caso, para limpar o bambu. Tá? Uhum. Como diz, é um tipo de tratamento, vai durar um ano ali no máximo, no caso, eu acho, esse tratamento, porque ele também ele vai sumir com o tempo ali, porque ele não penetra, né? No cana da Índia ali, você passa a mão nele, no caso, você vê que ele tem aquela camada superior dele ali, no caso, e ela eu digo, já tem o próprio dele. Então, esse óleo diesel não penetra dentro do bambu. Tá? Ele entra, pode entrar um pouquinho, porque o bambu, no caso, sai quente ali, no caso, mas não aconselho muito. E outra coisa assim, ó, que nem eu digo sempre pro Marco, né? Depois que passa o óleo diesel, você quase não consegue. Se você vai passar depois um verniz, ele não vai aderir. Se tu tem um Uhum. óleo ali, É o óleo. Não. tu tem que limpar aquilo ali para colocar um verniz, ou passar um maçarico, passar um pano, ou só o maçarico, pelo menos, para tirar um pouco do excesso do óleo diesel. E se você passar o Stein, no caso, por cima de um óleo diesel com bambu recém-chegado do tratamento, Não não pega. vai aderir. Não pega. Não pega de jeito nenhum, não tem o que fazer. Não, eu queria falar do octoborato. Tu imagina tu pegar 1 quilo, tá? Atravessar a fronteira do Paraguai e alguém te parar. Vai dar problema, Já né? passei. Eu já passei É. com 3 bolsas de 25 quilos, mas eu passei com uma por vez. Mas Gente, assim, ó, passei me tremendo de medo, que eu falei, se alguém me pegar aqui, até explicar que focinho de porco explicar. não é tomada. Já tomou choque muito. Quem Gente, não conhece o octaborato é um pozinho branco, bem fininho assim, que fácil dá para ser confundido com outra coisa. tá, com Aqui, certeza. ó, tratar o Asper por capilaridade, tem que romper os diafragmas? Só se você for consorciar o tratamento por capilaridade galão.
Aí você precisa romper os diafragmas, menos o último, que daí ele faz um copão. Então você coloca essa vara dentro do galão, né, onde está o produto, e você preenche a vara com o produto também. Daí você precisa. Se for só capilaridade, não. Lembrando que capilaridade funciona para varas de até 2,5 metros, arrebentando 3 e girando, né? Você começa e coloca ela primeiro no sentido crescente dentro do galão, os primeiros 5 dias, e depois você vira ela de ponta cabeça e deixa mais 5 dias, tá? É um método bem interessante para pequenas construções em casa, assim. É um bom jeito de começar. Um dos fatores, no caso também, que eu faço por método injetado, tá? É que eu uso esses bambus ou para fazer um caneco, alguma coisa assim. Então, se eu furar ele, no caso, todo o diafragma dele, para mim tá inútil, né? Para esse tipo. Então, eu não posso furar todos os bambus, a não ser os que eu vou usar na construção. Mas mesmo assim, tá? Eu prefiro, no caso, fazer o furo e colocar o produto dentro, vir injetado, no caso, em função que amanhã depois, pai, mas eu não usei todos os bambus lá, estão todos eles com o nó furado. O que eu vou fazer com esse bambu? Só fazer ripa. Ou usar em outra construção, no caso, né? Outra coisa também, eu gostava de estocar bambu. Não estoco mais bambu. Ele racha com o tempo. Daqui a pouco você vai... Eu lembro agora, 3 anos atrás, acho que nem isso. 3 anos, vou colocar assim. Eu tinha uma vara de bambu de 6 metros, de um moçô reto, uns 15 centímetros na parte basal ali, muito bonito. Eu tinha queimado ele todo no maçarico para um evento, tá? E deixei guardado, pensando o que eu vou fazer com esse bambu. E estava lá na arara, de arara, no caso, estava lá na estrutura lá. E quando eu fui pegar o bambu, sério, rachado ele de fora a fora. Olha, sério mesmo. Falei, não vale a pena. Não. Eu compro uma quantidade suficiente para eu trabalhar, tá? E assim, ó, o cliente pediu tal trabalho, eu vou comprar e compro um pouco a mais, aquele vai secando, tranquilo. Não, porque bambu parado, principalmente os pirostaques, no caso, ele racha, não, ele vai rachar. Aí, se ele rachar na obra depois, tá? Que desde que ele não comprometa a estrutura, não tem problema, tá? Faz parte. Agora, como é que eu vou levar para um cliente, no caso, um trabalho com bambu rachado? Não tem explicação. Não tem. Não tem. Já de largada sai mal, né? Com certeza. Ok, aqui, então, deixa eu ver como é que era mesmo. O John Klinger falou assim que ele estava desconfiado com o fornecedor. John, nós temos um grupo chamado Família Mambu. Você está convidado a entrar, é um grupo no WhatsApp. O grandíssimo Nivaldo está lá dentro, sempre compartilhando o trabalho deles. E a gente foca no grupo, tá sempre ali. Se alguém manda alguma coisa fora da curva, a gente tira, a gente corta, porque o foco é falar só sobre bambu, tirar dúvida e compartilhar experiências ali dentro, né? Aqui, a naturalista, que eu também não sei o nome da pessoa, fazer caneco pode usar bambu tratado, sendo que vai ser usado para alimento? É que assim, ó, eu todos os canecos, todo o trabalho que eu faço que vão alimentos, no caso, vai alimento, né? Meu português não é muito bom, né? Mas vamos lá. Eu uso a resina de mamona, tá? Porque nos bambus, eles são... não, os bambus que eu vou usar na área de construção, eu coloco cipermetrina. Tá? Esses bambus, com certeza, mesmo usando resina de mamona interno, eu não uso para fazer caneco, nem xícara, nem nada, tá? Ah, claro. Uhum. Agora, com octoborato, sim, eu faço tratamento com octoborato, tá? E depois eu passo uma resina de mamona por dentro, tá? Porque a resina, assim, ó, primeiro, ela não deixa passar sabor entre bebida, tá? Porque às vezes tu tá tomando uma caipirinha nesse caneco e quer tomar uma cerveja depois, o bambu é térmico por natureza, né? Então, tu vai lá, dá uma lavada naquele caneco ali, no caso, você vai tomar cerveja ou um chopp, alguma coisa lá, tu vai ter o gosto da cachaça de antes ali dentro. E a resina de mamona, não. A resina de mamona, ela não deixa passar sabor. Ela não vai aderir aquele gosto gostoso da cachaça, como diz assim, por mais gostoso que Nivaldo, seja. eu ia dizer, tu gosta da confusão, né, Nivaldo? Eu achei que tu ia falar café, leite, um suco de laranja. Mas então tá, deixa eu contar uma aqui rapidinho. Eu estava numa feira aqui na Festa das Cucas, né, vendendo os canecos, chegou o cliente e eu disse, tem para tomar chopp, caipirinha, não sei o quê, pá. Ele olhou para mim, não bebo. Eu falei, não, tu pode tomar leite, água. Se quiser colocar em cima da geladeira também pode colocar, não tem problema nenhum, né? Eu tenho que comprar o caneco.
Nivaldo, completamos a nossa 1 hora. Que Tá. é sempre tão gostoso, Nivaldo. Já Eu já sabia passou? que ia ser gostoso. Assim, quando eu live contigo, eu nem fico ansiosa, porque eu já sei que vai fluir, que eu já sei que é um assunto gostoso. Que legal. Então, assim, agradecer as pessoas que estiveram aqui, que hoje interagiram bastante, perguntaram bastante. É muito gostoso quando acontece isso. Eu fico com o sentimento de estar no rumo certo, de estar fazendo o trabalho certo, porque a intenção é difundir o conhecimento sobre bambu. E quando a gente está conversando com uma pessoa como o Nivaldo, que a gente pode, assim, ó, sugar conhecimento, então, assim, eu fico muito feliz. Nivaldo, muito obrigada pelo seu tempo, por ter tirado. Eu sei que você está trabalhando muito por aí. E muito obrigada por ter separado 1 horinha para conversar com a gente. E te contar aqui, já rapidinho, e aí eu passo o microfone para ti de novo. Estamos aqui em Santa Terezinha, temos o projeto do Chalé Anis, que vai ser uma construção, uma bioconstrução num parque aquático. E o tanque já está perfurado, a lona já está pronta e vamos começar a imunização. Então, acredito que em 3 meses a gente comece a conversar sobre a execução desse projeto. E aí eu quero te trazer, Nivaldo. Já está avisado. Obrigado. Então tá, mais uma vez eu quero te agradecer do coração mesmo, tá? Muito obrigado pelo espaço, tá? Eu digo assim, ó, não adianta eu só saber, né? As pessoas têm que aprender a ter um conhecimento também de como é fazer e saber também as dificuldades. Não adianta só falar do bonito do bambu, que a pessoa, quando pegar a primeira ferramenta ali, já vai falar, mas peraí, não foi isso que foi falado, né? Então, tu tem que falar as duas partes. Né? Era tão Mas, romântico o que aconteceu. não, tem que falar mesmo, tem que ser curto e grosso, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Mas muito obrigado de coração, tá? E a gente vai com certeza ter mais umas aí, com certeza, tá? Com certeza, a gente vai ter que repetir, vai ter que bater papo mais vezes. Passou rápido, né? Nem percebi também. Passou rápido, Eu nem com certeza. percebi. Obrigado a todos aí. A minha prima ali, em Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Oi, Valéria, tudo bom? Ai, que delícia. Olha que Temos um legal. fã-clube do Nivaldo aqui. Ali, oi, primo. Valeu, Muito valeu, obrigada, obrigado. gente. Muito Obrigado. obrigada, Nivaldo. Um beijo verde. E até Obrigado. sexta-feira que tem live com a Vidai aqui sobre o que é arquitetura. Estão convidados já também. Valeu. Obrigadão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.